Ansiedade 3. Ciúme. O medo da perda acelera a perda. Augusto Cury. Nesta obra, o autor traz à tona diversas facetas do ciúme e ressalta que existe uma linha tênue que divide o amor ao próximo e a falta de amor próprio. Com lições simples sobre amor próprio e gestão da emoção, você aprenderá a criar uma relação saudável com você mesmo e com todos ao seu redor. A educação da emoção. Mesmo as pessoas seguras têm ciúme. O autor explica que este sentimento não é restrito aos amantes. Existem diversos tipos de ciúme. Cury diz que educar a emoção é vital para prevenir o ciúme. Sem formar o eu para ser líder de si mesmo, o ser humano não se prepara para navegar nas águas da gestão da emoção. Cury apresenta 4 pontos que precisam ser trabalhados para ter uma boa gestão da emoção. 1. Desenvolver o pensamento lógico e domesticar os fantasmas mentais. As escolas estimulam a arte da dúvida e da crítica para elaborar o raciocínio lógico, mas não ensinam as crianças a duvidar de falsas crenças e criticar suas crenças limitantes. Cury diz que por este motivo são asfixiados por seus fantasmas mentais, como o ciúme, as fobias, as obsessões e as autocobranças que se perpetuam pelo resto de suas vidas. 2. Competências técnicas e competências socioemocionais. De nada adianta ensinar competências técnicas como pensar estrategicamente e programar computadores se os jovens não aprenderem a desenvolver habilidades socioemocionais como ter empatia, saber lidar com frustrações e perdas, encantar pessoas difíceis, entre outras. 3. Gerir empresas, gerir a mente. Pode-se aprender a operar aeronaves e empresas, mas se o indivíduo não aprender a gerir a mente, não saberá controlar sua própria emoção. Quem não aprende a gerir a própria mente acaba falindo o cérebro. Pensa aceleradamente e esgota suas energias com facilidade. 4. Matemática numérica e matemática da emoção. Se as pessoas não aprenderem os segredos da matemática da emoção, na qual dividir é aumentar, não conseguirão prevenir o ciúme. Cury afirma que não basta amar com a emoção. Para ser sustentável, uma relação precisa ter um amor inteligente. Cultivar o amor é plantar janelas light em quem se ama. Devemos elogiar mais e criticar menos, abraçar mais e cobrar menos. O ciúme doentio. Existe um ciúme aceitável, inofensivo, mas nenhum ciúme é saudável se implica controlar o outro. Querer a presença do outro é saudável, mas exigi-la é nocivo. Procurar fazer coisas juntos é bom, mas não se alegrar sem a presença do outro é doentio. O ciúme aceitável não bloqueia os sonhos, já o ciúme fatal tem medo de o outro crescer. Quem tem problemas emocionais deve ser humilde, honesto consigo mesmo e procurar ajuda. Deve aliviar quem ama e não sobrecarregá-lo. Ninguém deve se relacionar com outra pessoa para ser feliz, mas para ser mais feliz. A pessoa deve ser completa para poder completar o outro. Você pode ser abandonado, mas jamais deve se abandonar. Pode ser rejeitado, mas jamais deve se rejeitar. O autor diz que o amor sustentável requer autonomia. Depender do outro para ser feliz é construir uma relação catastrófica. Nada é tão belo quanto doar-se sem cobrar. Nada produz mais segurança na relação do que ter autoconfiança em seus próprios valores. Cury diz que uma das armadilhas mais envolventes nas relações é se entregar esperando excessivamente o retorno. Cury explica que as causas do ciúme doentio e egoísta são complexas, embora muito comuns. O ciúme é uma ineficiência do eu como gestor da mente humana. O ciúme doentio é um defeito da formação da personalidade. Quem se sente ameaçado, fragilizado, vive em função do medo de perder. E o medo de perder gera a necessidade de controlar quem ama. Quem tem ciúme perde o outro com mais facilidade, mas o pior de tudo é que perde a si mesmo, em destaque a sua segurança e a sua dignidade. O ciúme é uma agiotagem neurótica da emoção.
Uma pessoa ciumenta pode ser comparada a um agiota. Empresta seu tempo, depois cobra caro da outra pessoa. Dá sua atenção, mas depois exige exclusividade. O ciúme é uma carência afetiva, uma necessidade neurótica de atenção. Toda pessoa ciumenta tem núcleos traumáticos em sua história. É emocionalmente carente, não convive harmonicamente e suga tudo ao redor. Ela está sempre em busca de mais e mais atenção. Hoje está alegre, amanhã deprimida. Tudo o que se faz para ela é insuficiente, pois o problema não está no outro, mas dentro dela mesma. Quando uma pessoa educa seu eu para aprender a se curtir, a se valorizar, suas relações são cada vez melhores. O ciúme é uma necessidade neurótica de controlar o outro e de não saber dividir. Cury diz que o ciúme leva uma pessoa a atender às suas necessidades sempre em primeiro lugar. Mesmo quando pensa que está fazendo isso para proteger o outro, faz de forma errada, sendo individualista e invadindo a privacidade. Quem é ciumento pensa primeiramente em si mesmo, ainda que não perceba. Precisamos da educação do eu como gestor da mente humana. A educação da informação gera seres humanos radicais, inflexíveis, egocêntricos, com necessidades neuróticas e dominadas pelo ciúme, pela inveja e pela intolerância às frustrações. Por outro lado, a educação do eu como gestor da mente humana gera seres humanos que gerenciam seus instintos, administram sua ansiedade, protegem sua emoção, têm prazer na solidariedade e desenvolvem altos níveis de tolerância às frustrações. O ciúme e a solidão do autoabandono. O ser humano é naturalmente social, porém algumas pessoas têm uma necessidade maior de se socializar. O ciúme é uma tentativa exagerada e doentia de superar a solidão. Quem tem ciúme é profundamente solitário, ainda que viva rodeado de pessoas. Cury diz que é importante ter alguma dose de solidão, de se afastar em certos momentos da agitação social e se recolher dentro de si mesmo, para se relacionar consigo mais intimamente. Olhar para dentro é fundamental para libertar o seu imaginário e se reinventar. Se você não gosta de ficar sozinho de vez em quando, provavelmente não tem um relacionamento saudável e íntimo consigo mesmo. O ciúme nos afasta de nós mesmos e, de quebra, nos distancia de quem amamos. O autor afirma que, para proteger a emoção, é necessário o uso diário de pelo menos 3 ferramentas fundamentais. Doar-se, diminuindo a expectativa do retorno. Quem cobra retorno dos outros, ainda que merecido, pode ter frustrações enormes. Aprenda que existe o retorno, mas que ele deve ser espontâneo. A emoção não pode ter um cartão de crédito ilimitado. Entendemos sempre o outro virtualmente, a partir do nosso processo de interpretação. O eu é a ponte entre o real e o virtual. Portanto, ele deve ser maduro e inteligente para dar crédito aos pensamentos construtivos e não aos perturbadores. Cury diz que o nosso eu deve ser treinado a não comprar aquilo que não lhe pertence. O eu mal equipado nas escolas e nas famílias torna-se um consumidor emocional e irresponsável, faz da sua mente uma lata de lixo. O eu tem de gerenciar a ansiedade para ser autor de sua história. Quem não tem estabilidade nas relações sociais não tem estabilidade emocional. Quando o eu não é protagonista, sua ansiedade é exagerada, doentia. Está sempre procurando algo ou alguém para saciá-lo, quando a solução está dentro dele mesmo. O ciúme é uma forma de disfunção do eu. Uma pessoa ciumenta está sempre se sentindo vazia, entediada, carente. Sempre tem a impressão de que, se não tem o outro por perto, não é feliz. Cury explica que, para resolver os seus núcleos traumáticos, uma pessoa ciumenta ou que possui qualquer outro transtorno psíquico deve reeditar as janelas Killer, duvidar de tudo que o controla, criticar cada pensamento perturbador e determinar diariamente ser livre e não um escravo emocional. Além de reeditar as janelas traumáticas, deve formar novos núcleos saudáveis, novas plataformas de janelas light. Como? Elogiando mais e criticando menos. Todos os dias deveríamos fazer pelo menos 3 vezes mais elogios do que críticas.
Se você é impulsivo, intolerante e impaciente, significa que sua formação foi prejudicada. Mas não desanime. Se usar a técnica do duvidar, criticar e determinar, você pouco a pouco poderá reescrever a sua história. Hábitos dos amantes saudáveis. Vacina contra o ciúme e os conflitos. Cury afirma que todo amante deveria ter pelo menos 8 hábitos saudáveis para dar sustentabilidade à sua história de amor, para que ela tenha poucos capítulos turbulentos. Primeiro hábito: ter um romance com sua própria história, antes de ter com outra pessoa. Quem não ama a si mesmo não conseguirá amar outra pessoa. Quem não tem autoestima não tem coragem para se levantar, forças para lutar, criatividade para se reinventar. Segundo hábito: ser transparente na relação, jamais se omitir. Se deseja cultivar um amor inteligente, nunca dissimule, se esconda, minta ou se omita. Terceiro hábito: exponha suas ideias, nunca as imponha. Num romance saudável, quanto mais se expõe ideias, maiores são as chances de se chegar a um consenso. Num romance doentio, quanto mais se impõem as ideias, mais se instala uma ditadura na qual um domina o outro. Direitos desiguais asfixiam o amor. Quarto hábito: preocupar-se com o bem-estar de quem se ama. Nada é tão belo quanto observar as coisas de que as pessoas que amamos gostam, mapeá-las e então tentar supri-las. Um simples elogio diário vale mais do que aquilo que o dinheiro pode comprar. Quinto hábito: não ser um carrasco de si mesmo. Muitas pessoas têm facilidade em perdoar os outros, mas não a si. A culpa branda é fundamental, pois nos leva a ter consciência crítica e a mudar nossas atitudes. Porém, a culpa intensa nos tira a liberdade e gera autodestruição. Sexto hábito: usar o autodiálogo para reeditar os núcleos traumáticos e desarmar as armadilhas mentais. Cury chama o autodiálogo de mesa redonda do eu. Se trata de um debate lúcido, aberto e silencioso que o eu tem com seu próprio ser, uma reunião com sua própria história. É uma intervenção direta do eu em seus traumas, um exercício de decidir, questionar e dirigir a própria vida. O autodiálogo é uma das ferramentas mais importantes e eficientes para reeditar as janelas killer ou traumáticas e superar as armadilhas mentais, mas infelizmente é uma das menos praticadas. Sétimo hábito: promover um diálogo aberto e encantado. Dialogar não é conversar. Conversar é falar sobre coisas banais. Dialogar é falar sobre o essencial. Qualquer casal conversa, mas só os casais que se amam com profundidade e sustentabilidade sabem dialogar. Oitavo hábito: superar a necessidade neurótica de mudar o outro. Só os casais que estão mortos convivem em plena harmonia. Os vivos, por mais equilibrados que sejam, têm suas divergências. E em toda divergência, o eu, como representante do livre-arbítrio e da autocrítica, deveria fazer o silêncio proativo, calar-se por fora e debater por dentro. Porém, somos rápidos em reagir e lentos em pensar. Quem tem crises de ciúme, mais do que perder quem ama, perde primeiramente a si mesmo, perde seu autocontrole. Cury afirma que seu eu pode diminuir o seu valor, pode se inferiorizar, menosprezar-se diante de outras pessoas. Porém, seu cérebro nunca fará isso. Para seu cérebro, ninguém é mais importante do que você. Você é uma peça vital do universo e, portanto, deveria se abraçar e dizer: apesar de tudo, eu me amo. Insights. O ciúme destrói primeiro seu hospedeiro, para depois destruir o outro. Controlar o outro é uma forma rude de torná-lo sua posse, e não seu parceiro. O ciúme é egoísta, não sabe dividir. O amor inteligente compartilha. Para ser sustentável, uma relação precisa ter um amor inteligente. Quando a pessoa aprende a se valorizar e melhora sua autoestima, suas relações melhoram. Neste livro, você aprendeu que Augusto Cury nos ensina que o ciúme excessivo não é prova de amor, mas da falta de amor por si mesmo. O ciúme impede que a pessoa seja livre e aprisiona pelo medo da perda, pela insegurança.
O autor diz que devemos estar sempre atentos, questionando nossas próprias crenças para sermos autores de nossa história e gerir nossas emoções com inteligência. Para ter uma relação saudável, devemos abrir mão do controle, doar sem esperar excessivamente o retorno e dialogar sempre, sem impor nossas ideias ou tentar mudar o outro.